Amém. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró e também que nos acompanham pela TV AD, pela Rádio Libertadora e todos os canais de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos que estão aqui conosco no templo para ficar em pé e vamos neste momento orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor por nós nesta manhã, que o Senhor venha nos ajudar na ministração da palavra de Deus nesta manhã. Senhor meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade neste dia, Senhor, por estarmos aqui mais um domingo, o dia do Senhor, o povo do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui já chegou neste templo nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que vão ouvir, que vão assistir, meu Deus, esta aula. Fica conosco nesta noite, nesta manhã, nos ajuda, que o Teu Espírito venha abrir as portas da palavra, venha nos inspirar e nos dar a palavra no abrir e fechar da nossa boca. Nesta manhã, Senhor, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja e abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Esta aula de Escola Bíblica Dominical está sendo transmitida pela Rádio Libertadora, FM 96.3, pela TV AD, aqui da TCM em Mossoró, como também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. AD Mossoró no Facebook, Instagram e YouTube. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, de 13 de setembro de 2020. Hoje nós comemoramos, a Assembleia de Deus no Brasil comemora no segundo domingo de setembro o Dia Nacional de Missões. O Dia Nacional de Missões, então todas as Assembleias de Deus no Brasil estão com uma programação especial a respeito do Dia Nacional de Missões. As Assembleias de Deus no Nordeste encerrou ontem a campanha Nordeste para Cristo. E a nossa igreja aqui em Mossoró teve um trabalho de evangelismo através de carro de som. Ontem em todas as ruas, em grande parte das ruas da nossa cidade, em todos os setores. E louvado seja Deus, porque a palavra de Deus foi pregada, várias pessoas se converteram a Cristo, e esta é a obra e a missão da igreja, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, em todas as congregações da Assembleia de Deus em Mossoró, será realizado o culto de missões, e num domingo especial, Dia da Igreja Perseguida, o DIP. Então todas as nossas congregações estão com uma programação especial de culto de missões, hoje à noite, celebrando aqui esse Dia Nacional de Missões, quando temos a oportunidade de conscientizar a igreja para a importância da obra missionária. Também queremos falar para os irmãos que já estamos caminhando para o término deste trimestre. Estamos aqui em setembro. Nós vamos hoje estudar a lição de número 11, depois fica faltando só 2 lições para terminar este trimestre, e as lições do próximo trimestre, elas já chegaram, elas já estão conosco. Estou aqui com a minha lição, do 4º trimestre, do ano de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então nós vamos estudar sobre este tema do sofrimento, da fragilidade humana, das provações, baseado no livro de Jó. Então, meus irmãos, nós queremos apresentar aqui, mostrar aqui para a câmera, para quem está nos acompanhando, esta é a capa da lição que vamos estudar no próximo trimestre, e nós queremos estimular você que é aluno da escola dominical, superintendente, professor, toda a igreja, para adquirir a sua revista. Já está sendo distribuída aqui na livraria missionária do pastor Hermínio, aqui na nossa cidade. Então os irmãos adquiram a sua revista e compre a sua revista para poder participar da escola bíblica dominical. Meus irmãos, também queremos falar para os irmãos que a partir do primeiro domingo de outubro, primeira lição do próximo trimestre,
todas as nossas congregações, elas vão funcionar com trabalho presencial de escola bíblica dominical. Todas as nossas congregações, a partir do primeiro domingo de outubro, vai funcionar o estudo da lição de adultos em classe única. Então, toda a igreja, membros e congregados, vão ter a oportunidade de estudar presencialmente em classe única a lição da escola bíblica dominical a partir de outubro. A lição de hoje que nós vamos estudar tem como título: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O textuário da nossa lição se encontra em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, a parte A do versículo, que diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática declara: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Então, meus irmãos, hoje nós vamos mostrar a eficácia do ensino da palavra de Deus, a importância do ensino da palavra de Deus para a igreja, baseado nesse momento histórico que os judeus enfrentaram quando voltaram do cativeiro. É importante a gente lembrar e contextualizar o assunto da nossa lição. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia e quando, a partir do decreto do rei Ciro, permitindo e estimulando os judeus a retornarem para Judá e Jerusalém, nós vemos nos livros de Esdras e Neemias que os judeus retornaram a Jerusalém em 3 etapas, em 3 levas de judeus. No primeiro momento, eles retornaram sob a liderança de Zorobabel, que era o descendente de Davi, que era o príncipe, chefe de governo civil lá de Israel, e sob a liderança de Josué, o sumo sacerdote. Então eles voltaram para Jerusalém e ali começaram a reconstrução do templo. Começaram a reconstrução do templo em Jerusalém. Aquele edifício é físico, mas quando eles estavam terminando a construção do templo, agora o templo tinha que funcionar. E igreja, irmãos, não é feita, igreja não é o templo. A igreja são as pessoas. Então o templo foi inaugurado, o local de reunião do povo foi inaugurado, mas precisava de iniciar os trabalhos religiosos ali. Foi quando veio da Babilônia a segunda leva de judeus sob a liderança de Esdras. Esdras foi o sacerdote e o escriba preparado por Deus lá durante o cativeiro na Babilônia para liderar o povo de Deus nesse retorno. Então, junto com Esdras, vieram também milhares de judeus para Jerusalém, e Esdras preparou uma boa equipe de professores da palavra de Deus. Esdras preparou uma boa equipe, ele liderou um corpo docente de professores para ensinar a palavra de Deus ao povo, para organizar o funcionamento das atividades religiosas no templo e em toda a cidade de Jerusalém e em todo o Judá. Então foi nessa época que Esdras voltou para Jerusalém. Depois de Esdras foi que veio Neemias. Neemias, ele voltou depois de Esdras já para a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Esdras, conforme o tópico 1 da nossa lição, Esdras foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Tópico 1.2 da nossa lição. O que nos chama muito a atenção, irmãos, é a respeito de Esdras, como ele se preparou para esse momento. Por quê? Porque ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. O bom professor, antes de ser professor, ele tem que ser um bom aluno. Não existe bom professor sem ser bom aluno. Então nós podemos aprender com Esdras esse exemplo. Então eu quero chamar a sua atenção para o que diz a palavra de Deus em Esdras, capítulo 7, versículos 10 e 11. Abra aí a sua Bíblia, Esdras, capítulo 7, versículos 10 e 11. Enquanto o povo estava ali na Babilônia, debaixo daquele regime, como estrangeiro, como escravo, estava ali,
e cada um queria resolver as suas coisas, a sua vida, mas Deus, irmãos, estava preparando pessoas para poder usá-la no futuro, quando Deus fizesse regressar o seu povo para Jerusalém. E Esdras foi a pessoa aí mais importante que Deus preparou para esse momento glorioso. Então diz a palavra de Deus em Esdras capítulo 7, versículo 10 e 11. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Então nós observamos aqui que Esdras estava lá na Babilônia, mas ele não foi se misturar com a cultura da Babilônia. Esdras, ele não se preocupou em absorver os valores mundanos da Babilônia, mas ele se dedicou a buscar a lei do Senhor, a estudar a lei do Senhor. Ele se dedicou não somente a aprender a lei do Senhor, mas também se dedicou a praticá-la, a cumpri-la. Porque, irmãos, bem-aventurado não é somente aquele que lê, que estuda e que conhece a palavra de Deus, mas mais bem-aventurado são aqueles que, além de ler, de conhecer, são aqueles que praticam a palavra de Deus, né? São aqueles que cumprem a palavra de Deus. E Esdras assim fez. E ele aprendeu a lei do Senhor. Ele se dedicou ao conhecimento das Escrituras, ele se dedicou à prática da palavra de Deus. Não foi para se tornar um intelectual evangélico, não foi para se tornar um acadêmico religioso, né? Ou top, uma figura, uma estrela do conhecimento, de jeito nenhum. Ele se dedicou a conhecer a palavra de Deus para servir ao povo de Deus, para colocar-se a serviço de Deus e do povo de Deus, da edificação do povo do Senhor. Então Esdras capítulo 7, versículo 10, deve ser o textuário de todo professor da escola bíblica dominical. Ele buscou a lei do Senhor, ele cumpriu a lei do Senhor com o objetivo de estar preparado para ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. E porque ele fez isso, ele foi usado por Deus para aquele momento histórico decisivo e importante para o povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vemos Deus levantar pessoas na igreja para fazer uma grande obra, e a gente acha que tudo caiu de paraquedas naquele dia, naquele momento, naquela hora. Pode até ser que à nossa vista, pode até ser que aos nossos olhos, eu nunca ouvi falar nesse pastor aí, eu nunca ouvi falar nesse irmão aí, eu nunca ouvi falar nessa irmã que apareceu agora aí fazendo esse negócio aí. Deus está usando muito ele, Deus está usando muito ela. Mas às vezes, irmãos, nós não sabemos o que Deus já está trabalhando e tratando na vida daquele irmão há muitos anos. Porque Deus, irmãos, ele trabalha, glórias ao nome de Jesus. Ele trabalha na vida do seu povo, ele trabalha na vida da sua igreja. E para cada época, para cada fase da jornada da igreja aqui na terra, Deus levanta homens e mulheres para conduzir o seu povo, para orientar o seu povo. Então Esdras, ele foi preparado por Deus para esse momento muito importante. E o próprio Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, era o imperador persa, que agora estava também mandando na Babilônia, reconhecia que Esdras era um conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Irmãos, como a nossa igreja precisa cada vez mais de irmãos e irmãs que se dediquem às Escrituras, que se dediquem ao estudo da palavra de Deus, que se dediquem a aprender, a cumprir e a ensinar a palavra de Deus ao povo, porque somente a palavra de Deus é que vai alimentar o coração e a alma dos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus.
O povo quer ouvir a palavra de Deus. O povo tem sede de ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, irmãos. Nós que ocupamos aqui esse púlpito, esse microfone, não estamos autorizados por Deus para falar abobrinha, para ficar falando bobagem aqui. Temos que falar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus usou Esdras naquele momento muito importante, para poder ensinar a palavra de Deus e reconstruir toda a atividade religiosa do povo ali em Jerusalém. A lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo de Israel, e por isso ela também era o elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. Assim também nós, irmãos, como igreja, dependemos da palavra de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que forma essa nossa identidade de cristão, forma em nós essa visão de mundo cristã, faz com que a gente tenha uma mentalidade para ver e enxergar as coisas como Deus vê e enxerga as coisas. Então é importante o ensino da palavra de Deus. Para iniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem ela não há identidade espiritual nem moral. É como, irmãos, você vai construir uma casa, você vai construir um prédio, você não começa pelo telhado, você não começa pelo acabamento, você começa pelas fundações, você começa pelos alicerces, vai lançar os fundamentos. E é assim que a igreja é edificada. Glórias ao nome de Jesus. A palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter do cristão. Avivamento sem Bíblia, avivamento sem palavra, avivamento sem obediência à palavra de Deus, irmãos, não é avivamento. Esse negócio da pessoa vir para diante da igreja, assumir um púlpito, ficar diante do microfone e ficar fazendo gracinha, fazendo show e espetáculo, ficar dizendo palavras de ordem e determinados mungangos e não sei o quê, para alegrar o povo, para fazer o povo se arrepiar, para emocionar o povo, para o povo chorar. Isso aí não é avivamento. Não podemos confundir emoção com avivamento. A presença de Deus, a presença sobrenatural de Deus, a manifestação do Espírito de Deus no meio do povo de Deus, evidentemente que isso gera emoção, isso gera alegria, isso faz parte e é importante na nossa vida. Mas a alegria e a emoção, irmãos, ela tem que ser uma consequência do trabalhar de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus está sendo pregada, porque a palavra de Deus está sendo obedecida. Então o verdadeiro avivamento, ele é gerado a partir do ensinamento e da obediência à palavra de Deus. Então o rei Artaxerxes, ele escreveu uma carta, e é um dos poucos trechos do Antigo Testamento que está escrito em aramaico, que foi escrito em aramaico, porque Esdras, no seu livro, ele compilou aqui, deu um Ctrl+C, Ctrl+V na carta do rei Artaxerxes, até na língua, ele deixou na língua aramaica, porque o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, pequenos trechos que foi escrito em aramaico, e um deles foi essa carta do rei Artaxerxes. Esdras capítulo 7, versículos 12 a 26, o rei escreveu essa carta, e ele disse lá na sua carta que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, que assim desejasse. Irmãos, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a palavra de Deus é pregada, ela vai tocar nos corações e as pessoas vão voltar-se para Deus. O avivamento, irmãos, ele vem de cima, ele não é de baixo. Então é Deus que age. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei.
não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas, ou seja, deu até isenção tributária, né, ao templo e aos obreiros do templo. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, meus irmãos, Deus usou aquele imperador persa, o rei Artaxerxes, para ser benevolente com o povo de Deus. E Deus, irmãos, Ele toca nos corações. Deus, Ele age, Ele faz muito bem. Quando Deus quer abençoar o seu povo, quando Deus quer abençoar a sua igreja, irmãos, Ele usa crente, Ele usa descrente, Ele usa, irmãos, quem Ele quiser. E operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então a igreja tem que estar no centro da vontade de Deus. Se a igreja estiver no centro da vontade de Deus e clamar a Deus e orar a Deus, Deus vai mover céus e terra para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Temos que confiar, irmãos, que a nossa salvação, o nosso livramento, ele virá do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então, aqui no livro de Esdras, no capítulo 7, versículos 27 e 28, diz assim, Esdras: bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Então observe, irmãos, que tudo isso que aconteceu não era porque o imperador persa tinha se convertido a Jeová, não. Muito pelo contrário, o imperador persa chamava o teu Deus, o Deus de vocês. O imperador persa não se converteu a Jeová, não. Mas Deus, irmãos, tocou no coração daquele rei incrédulo para abençoar o povo de Deus. E a bênção veio de Deus. Esdras reconhecia que tudo aquilo que estava acontecendo não era a bondade do rei, mas era a bondade de Deus que inspirou, que tocou no coração do rei para abençoar o povo de Deus. Então, irmãos, Esdras dessa forma foi enviado, pelo rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Aleluia. Tópico 2 da nossa lição: Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Vamos abrir a Bíblia em Neemias, ainda em Esdras, capítulo 8, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum. Aqui quem está falando é Esdras, irmãos. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Observe, irmãos, como Esdras era um homem que sabia agir no plano material, mas a sua ação no plano material era precedida, era antecedida, pela oração a Deus, pela consagração ao Senhor, pela busca da orientação divina, se humilhando perante o Senhor. E ali ele proclamou aquele jejum. Não foi para se mostrar, não é jejum para se mostrar, irmãos. Não é jejum para passar fome, não é jejum para achar que é o tal, mas para que se humilhasse diante do nosso Deus. Louvado seja Deus. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Olha só, irmãos, o rei foi muito benevolente com Esdras, deu isenção tributária, permitiu que levasse os vasos
do templo, que Nabucodonosor tinha roubado há 70 anos antes, permitiu, deu muitas coisas, permitiu que eles usassem o dinheiro dos impostos para poder financiar todo o trabalho ali do templo, da atividade religiosa. E ele, irmãos, não foi uma pessoa, Esdras não foi uma pessoa gananciosa. Esdras não agiu assim, rapaz, já que essa boquinha está aberta aí, vamos sugar o máximo possível, vamos aproveitar, vamos sugar o máximo possível. Não, irmãos, ele ficou até com vergonha de pedir mais soldados para poder fazer uma escolta e proteger eles com todos os seus bens. Tive, versículo 22, Esdras 8:22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos das estradas, pois lhe tínhamos dito. Olha aí o motivo. Por que Esdras teve vergonha de pedir os soldados e cavaleiros proteção policial? Por que Esdras teve vergonha de pedir proteção policial? Ele diz: porque eu tinha dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Ele, irmãos, sua fé já foi provada aí. Então ele diz: rapaz, já que eu disse que Deus é quem protege, já que eu disse que Deus é quem dá vitória, já que eu disse que Deus é quem está nesse negócio e vai dar tudo certo, se eu for pedir essa escolta policial, é uma demonstração de falta de fé, é uma demonstração de falta de confiança em Deus. E aí, irmãos, muitas vezes a gente se depara com a situação dessa. Mas aí a gente olha para nós: misericórdia, Jesus, por que eu disse que não precisava dessa escolta? Por que eu disse que não precisava disso aí? Agora eu estou com medo, a coisa está difícil, o bicho está pegando aí, a coisa está complicada, está chovendo canivete. Mas aí quando o crente fica assim, irmãos, nessa complicação, nesse desespero, o que é que o crente faz? Vai orar. O crente vai buscar os pés de Jesus. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o crente vai buscar a presença de Deus, e foi o que ele fez. Versículo 23 diz assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. O início, irmãos, da vitória do crente e da igreja é de cima, é do céu, é do alto, quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor e confiamos na sua proteção, na sua providência e no seu cuidado. Tópico 2.3: Esdras ensina a palavra ao povo. Aqui, irmãos, é um capítulo muito lindo, está registrado em Neemias capítulo 8. Agora vamos voltar para o livro de Neemias, capítulo 8, e nesse episódio aqui, de leitura pública da lei, lá em Neemias capítulo 8, aconteceu durante a festa dos tabernáculos. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Neemias capítulo 8, versículo 1. Se ajuntou como um só homem. Isso aqui fala de quê, irmãos? Fala de união, fala de unidade. Fala de mesmo propósito, do povo estar com os seus propósitos convergindo para um só alvo, para um só objetivo. Isso é muito importante, irmãos, na igreja. Tem um hino antigo que diz que Deus não opera onde há separação. Deus, irmãos, não se agrada de igreja dividida, de igreja cheia de grupinhos, de pessoas, fica devorando e querendo comer uns aos outros, fica, como diz o ditado aqui no Nordeste, fica igual a gato e cachorro. Teve uma época, irmãos, que a igreja lá da Galácia estava assim, era tanta briga lá, Paulo disse: vocês estão como querendo devorar uns aos outros. E isso, irmãos, não dá certo. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo, ela nunca subsistirá, ela nunca prosperará, porque está a casa dividida contra si mesmo. Mas aqui, irmãos, o povo se reuniu como um só homem, ali naquela praça, publicamente. E Esdras trouxe o livro da lei. O livro da lei de Deus foi lido ao povo desde a alva até o meio-dia. De 6 da manhã a meio-dia. Será que era dia de domingo aquele dia,
ou dia de sábado, não sei, né? Não sei, mas estudaram de manhã, de 6 da manhã a meio-dia, a palavra de Deus. E com certeza, irmãos, ali não tinha sombra para todo mundo não, viu? Não tinha sombra para todo mundo, mas eles estavam ali com um só propósito, de ouvir a palavra de Deus. E Esdras leu o livro da lei, e havia ao lado de Esdras um grupo de 13 auxiliares. Aqui no capítulo 8, no versículo 4, a Bíblia fala do nome aqui do corpo docente que estava ajudando Esdras naquela tarefa. Ali não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha sistema de comunicação, era tudo no gogó, irmãos, era tudo no gogó. E a gente precisa aprender, irmãos, a trabalhar com o recurso que temos. Às vezes tem professor de escola dominical que é muito metido e é muito besta. Eu só dou aula se tiver uma sala didaticamente e pedagogicamente perfeita, com ar-condicionado, com toda o eco, com não sei o que mais lá, porque assim é antididático, porque assim é não sei o que. Meu irmão, não espere situação ideal. Trabalhe com o que você tem agora, e depois Deus vai abençoar, Deus vai melhorar, você vai ser usado por Deus como instrumento de Deus para ajudar a melhorar a estrutura física da escola dominical. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, eu dei muita aula de escola dominical debaixo de pé de imbu, em plena 3 horas da tarde. E os irmãos eram muito abençoados com o estudo, era uma benção, Deus ali se fazia presente. Então a gente dá aula quando tem ar-condicionado, quando não tem, a gente dá aula nas cadeiras da igreja, nos bancos da igreja, com a sala de aula, e de qualquer jeito e de qualquer maneira, a obra tem que ser feita, louvado seja Deus. E o povo ali se reuniu, e ele estava ajudado, ele estava sendo auxiliado por 13 obreiros, por 13 professores, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Precisamos trabalhar em equipe. E Deus, irmãos, nem Deus gosta de fazer as coisas sozinho. Deus, que é todo poderoso, que pode fazer tudo sozinho, Deus não gosta de fazer nada sozinho. Quando Jesus veio ao mundo, ele escolheu 12 apóstolos, 12 auxiliares para trabalhar com ele, junto com ele, na obra do Senhor. Jesus não fez tudo sozinho, muito embora tivesse todo o poder para fazer sozinho. Os apóstolos também não fizeram nada sozinhos, sempre trabalharam em equipe. E é assim, irmãos, que acontece na igreja, no meio do povo de Deus. A igreja, nunca você vai encontrar na igreja uma placa dizendo não há vagas. Aqui tem vaga para todo mundo, tem ministério para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem função para todo mundo na casa do Senhor. Deus distribuiu dons ministeriais, Deus distribuiu talentos ao seu povo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então cada um fazendo a sua parte, o todo vai funcionar muito bem. Então Esdras, irmãos, ele não era centralizador, ele não se apresentava como estrela, não, Senhor, ele trabalhava em equipe, ainda cooperava com Esdras e os seus 13 auxiliares, ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Porque não é só ler, irmãos, o povo tem que entender, não é só ouvir, mas tem que entender. Às vezes a pessoa ouve uma pregação inteira, ouve uma aula inteira, quando você pergunta, e aí, irmão, o que é que você aprendeu hoje? Rapaz, não sei não, eu ouvi 1 quilo, não entendi 1 grama. Mas rapaz, não é possível um negócio desse. Às vezes, irmãos, tem professor que fala, está falando para as paredes. Ele acha que o povo está entendendo, mas o povo não está entendendo nada. Ele sai ali achando que deu uma aula, mas não deu aula coisa nenhuma, falou para as paredes. Então, irmãos, nós não podemos viver de fazer de conta. Temos que fazer as coisas com eficácia, temos que fazer as coisas direito. O professor da escola dominical precisa estudar a palavra de Deus, precisa preparar a sua aula para dar a melhor aula possível e interagir com os alunos na sua classe de escola dominical. Tem que fazer com que o povo entenda. Não é falar para ele mesmo, é falar para o povo, na linguagem do povo, da melhor forma e da melhor maneira possível.
Então é importante entender, na parábola do semeador, você vê lá que a semente que caiu à beira do caminho e não prosperou, foi aquela em que a pessoa recebeu a palavra, mas não entendendo, então veio o diabo e roubou do coração. O crente, irmãos, não pode viver só de emoção. Ah, irmãos, a palavra foi boa demais hoje, olha, chega, eu me arrepiei, eu estou aqui, né, tal, não sei o que mais lá. E o que foi, irmão? O que você entendeu da palavra? Não sei, irmão, só sei que foi boa. Irmão, nós não podemos viver só de emoção. Precisamos receber a palavra primeiramente com o nosso entendimento, né, na nossa mente, e ela tem que cair para dentro do nosso coração. Então envolve a cognição, envolve o entendimento, a compreensão racional, e envolve também a aceitação emocional, envolve também a obediência, a rendição à palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Então Neemias capítulo 8, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Eles leram o livro da lei de Deus, eles leram a palavra de Deus, mas não ficou só na leitura, não ficou só na repetição, blá, 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 não. Eles liam e interpretava e explicava, declarava o sentido, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. A sua vida, o seu comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, irmão, só vai ser mudada se houver uma renovação do nosso entendimento, como diz Romanos 12, 2. Se a palavra de Deus mudar a nossa mentalidade. Temos que trabalhar, irmãos, nisso. Às vezes as pessoas acham que a vida das outras vai ser mudada somente você dando ordem. Se chegar aqui, irmão, está aqui essa lista, isso aqui é pecado e não pode praticar isso. Se você fizer, você vai para o inferno. Não, irmão, não é assim. A mudança tem que ser de dentro para fora, é ensinando a palavra de Deus, declarando o sentido, interpretando, explicando e aplicando, é que vai haver uma mudança de entendimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cosmovisão. Assim a pessoa vai achar o rumo certo. Aleluia. Então aqui, irmãos, foi a primeira tradução simultânea da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e aquele povo ali tudinho falava aramaico, porque a língua corrente, a língua popular que eles falavam era o aramaico, só que a Bíblia foi escrita em hebraico. Então havia essa necessidade de ter aquele corpo docente de auxiliares para fazer aquela tradução simultânea, traduzindo do hebraico para o aramaico, para que eles entendessem na sua própria língua, né, para poder assim cumprirem e obedecerem a palavra de Deus. E esse ensino, irmãos, foi maravilhoso. Diz aqui os versículos 10 a 12, abra aí a sua Bíblia, Neemias capítulo 8, versículos 10 a 12, diz assim: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Louvado seja Deus. Irmãos, o crente é alegre. O povo de Deus é um povo alegre. Não há incompatibilidade, irmãos, entre santidade e alegria, não. Não há incompatibilidade entre santidade e alegria. O povo de Deus é um povo alegre. Isso é muito importante. E ele disse, então vá, né, saia, coma e beba do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes,
porque o povo, à medida que o povo ficava ouvindo a palavra de Deus, à medida que o povo estava entendendo a lei de Deus, eles começaram a chorar, eles começaram a se lamentar, ficando triste. Mas aqui vem a palavra de tranquilizar eles: acalme-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Oh, irmãos, como aquele povo passou um tempo, décadas de aridez espiritual, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter acesso às escrituras, porque a palavra era escrita em hebraico, eles falavam aramaico. Aquela geração quase toda, não todos, mas a maioria já tinha nascido em Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Então a maioria nasceu na Babilônia, nasceu e se criou no aramaico. E lá na Babilônia, irmãos, não tinha tanta liberdade, para estudar, ler e proclamar a palavra de Deus. E ali, quando eles entendiam e compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, eles se alegraram na presença do Senhor. Então, irmãos, sintetizando aqui o tópico 2, Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Então a palavra de Deus, irmãos, deve ser ensinada ao povo. Inclusive, era a ordem de Deus lá em Deuteronômio capítulo 31, que a Bíblia, que a palavra fosse lida e ensinada, lida publicamente de 7 em 7 anos para o povo. Jesus, quando ele deu a grande comissão, depois que ressuscitou, muitos irmãos só acham que a grande comissão de Jesus é só Marcos 16 e 15. Irmão, a grande comissão é o quê? Muitos irmãos já têm na ponta da língua. Marcos 16 e 15. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a grande comissão da igreja. Irmãos, este é um aspecto da grande comissão. O outro aspecto é ensinar. A pregação e a doutrina, irmãos, andam juntas. Tem que estar equilibrado, assim como as duas pernas da gente. Porque quando a gente anda direito, porque as duas pernas têm o mesmo tamanho. Se uma perna nossa for maior do que outra, a gente vai andar mancando, Então a palavra de Deus, irmãos, ela deve ser pregada e ensinada. Então Marcos 16 e 15, Jesus mandou evangelizar. Mas também Mateus 28, 19 e 20, Jesus mandou fazer o que, irmãos? Mandou fazer discípulos. Irmãos, isso aí é mais difícil. Evangelizar, ganhar alma, é bem rapidinho, é bem fácil. A gente começa a pregar a palavra de Deus aí, irmão, quantas pessoas não levantam a mão? Agora, irmão, transformar um novo convertido em discípulo de Cristo, isso envolve tempo. Tem que ter dedicação, tem que ter doutrina, tem que ter o alimento racional, não falsificado, o leite da palavra de Deus, para que esse novo convertido vá crescendo e se transforme em um discípulo de Cristo. Tem muito crente, irmãos, e poucos discípulos de Cristo. Tem muito cristão na terra e poucos discípulos de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Jesus não vem buscar crente nem cristão, Jesus vem buscar discípulo dele no arrebatamento. Louvado seja o nome de Jesus. E a obrigação, irmãos, a tarefa de transformar crente em discípulo é dos ensinadores da palavra de Deus, dos pastores e mestres que Deus levanta na casa do Senhor para pregar a palavra do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. É por isso, irmãos, é que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Essa é a obrigação, irmãos, do pastor. Essa é a obrigação dos mestres que Deus levanta, Nosso instrumento de trabalho é a palavra de Deus. Então, pregues a tempo e fora de tempo. A igreja que é bem doutrinada, a igreja que é bem ensinada, irmãos, é uma igreja que caminha de vestes brancas, aguardando o arrebatamento da igreja, a chegada do noivo. Aleluia! E se o seu ministério é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. Aqui eu quero trazer uma palavra muito especial para os professores da escola dominical. Meu irmão, prepare a sua aula de escola bíblica dominical. Não vá para frente da classe ficar enrolando, passando o tempo e ficar dando desculpa. Não chegue lá diante dos seus alunos com a lição na mão. Irmão, nessa semana foi muito corrida, foi um aperreio muito grande, pense na tribulação, peça a oração dos irmãos, não sei o que, e fica enrolando e tal. Mas aqui, irmão, vamos dividir o bolo aqui, quero passar a palavra para o irmão fulano. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso é muito envergonhoso. Estude a palavra. Se você não se preparou nada, se você for convidado, aí você peça, meu irmão, decline do convite, né? Peça, né, para o superintendente colocar outra pessoa que estudou e se preparou, porque você pode estar matando a sua classe de escola dominical. Tem muitos irmãos que não estão indo à escola dominical por causa disso. Então é muito importante a responsabilidade dos professores. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é consideração a Deus, é ter respeito pelo Senhor, é considerar ao Senhor. É isso, irmãos, que o ensino da palavra de Deus faz. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor Deus e com ele fez firme concerto. Esse é o resultado, irmãos, da palavra de Deus. Uma igreja bem doutrinada, crentes que são bem ensinados na palavra de Deus, eles vão se transformar em bons discípulos de Cristo. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. O crente, irmãos, que é ensinado pela palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus de bom grado e pratica a palavra de Deus, o crente é honesto a toda prova. O crente jamais mente, porque, irmãos, esse negócio de mentira é coisa do diabo, né? O diabo é que é o pai da mentira, né? Deus aborrece a mentira e não vai entrar no céu nem quem mente e nem quem ama a mentira. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. A Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Crente veaco, irmãos, não é discípulo de Cristo. Não é discípulo de Cristo. Então, crente é honesto, né, em todas as situações, tanto na presença do fiscal, como na ausência do fiscal. Aleluia. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Diz a palavra de Deus, a prostituição e toda impureza nem ainda se nomeie entre vós. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. O crente, irmãos, que é ensinado pela palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, se cumpre na vida dele o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, esse é o resultado do ensino da palavra de Deus. Se o pastor quiser crente e obediente, né, na sua igreja, ensina a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que vai transformar os corações. É a palavra de Deus que é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus vai batendo e vai quebrar os corações de pedras. O ensino da palavra dá conhecimento. O conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos. Que assim como Esdras se preparou para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel, que Deus também
esteja levantando muitos Esdras na nossa igreja, para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar o povo de Deus a palavra de Deus. Porque nós precisamos, irmãos, da palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma. Deus ajude os irmãos, Deus abençoe cada um de vocês que aqui estão presentes. Nós vamos encerrar esse momento de escola bíblica dominical e dizer para os irmãos, como já falamos no início desta aula de hoje. Hoje comemora-se no Brasil inteiro o Dia Nacional de Missões e também o Dia da Igreja Perseguida. Então a Assembleia de Deus em Mossoró, a partir de agora, vai começar uma programação especial do Dia Nacional de Missões, com a presença de vários missionários e missionárias da nossa igreja. Todos os domingos, de 10 a meio-dia, nós temos aqui no Templo Sede o clamor, Dia do Clamor, onde a igreja está orando a Deus, clamando a Deus, pedindo graça, misericórdia e vitória. E hoje vai ser um dia especial, vamos clamar pelos missionários, pela obra missionária, e assim, irmãos, seremos muito abençoados. Eu quero convidar os irmãos para ficar em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus pela realização de mais uma escola bíblica dominical e dizer aos irmãos, aos dirigentes de congregação, aos superintendentes, aos professores que vão se preparando em suas respectivas congregações, vá logo convidando o povo, estimulando o povo, chamando o povo, porque a partir do 1º domingo de outubro nós vamos ter a escola bíblica dominical presencial em todas as nossas congregações, em classe única, estudando a lição de adultos. Oremos ao Senhor e agradeçamos a Deus por esta palavra. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus de misericórdia, Deus amado, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, especialmente aqueles que trabalham na palavra e da doutrina, como diz a Tua palavra em 1 Timóteo 5,17. Que nos ensinam, que nos orienta e que nos guia segundo a Tua palavra. Ajude e abençoe, levanta na Tua igreja, levanta no meio do Teu povo muitos Esdras, muitos pastores e mestres comprometidos com a sã doutrina, comprometidos com a Tua palavra, para aprender, para buscar, para conhecer, para praticar, para cumprir e para servir a igreja, para servir ao Teu povo, ó Deus, com o ensinamento da Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas falhas, perdoa-nos pelas nossas fraquezas, ó Pai, pelas nossas negligências, e nos ajuda, Senhor, para que possamos, ó Deus, valorizar mais a Tua palavra na nossa vida. Meu Deus, meu Pai querido, abençoe, Senhor, a programação daqui a pouco que vai começar, do Dia da Igreja Perseguida, do clamor missionário e todas as atividades na nossa igreja nesta noite, no culto de missão em todas as congregações. Ajuda o Teu povo, abençoe os nossos missionários, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. O nosso querido pastor Wendel, segundo vice-presidente da nossa igreja, já tem chegado, já está todo aí com roupas missionárias, missiológicas, e vai já dar início o trabalho nesta manhã do clamor missionário. Ouvintes da Rádio Libertadora, telespectadores da TVAD, não desligue a sua TV, nem o seu rádio. Vamos continuar na nossa programação. A paz do Senhor.